Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho também, já, né, falando de relacionamento, né, e a dúvida, ser solteiro ou ser casado ou se relacionar, qual eis a questão, né? Então, é um desafio para todo mundo e eu acho que talvez o desafio maior quando a gente ficar mais velho, porque uma coisa são os relacionamentos kármicos ou relacionamentos familiares que a gente nasce com eles e vai levar eles até o fim da vida, faz parte do nosso processo. Mas e o relacionamento, né? Porque aí é por escolha, você escolhe se você vai levar ou não. E como é que é isso? Como é que a gente se sente com esse processo? Faz sentido? Não faz sentido? Por quê? Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre os dragões e a visão sobre relacionamento, né? Como que a gente pode melhorar os nossos relacionamentos com a energia dos dragões. Antes disso, curta, compartilha, dá like, né, nos nossos vídeos lá no YouTube, que é o Spaco Rator, tudo junto. E também ativa o sininho para vocês saberem quando vocês estão recebendo atualizações dos vídeos, tá? E no nosso Instagram, dá uma olhada nos nossos rios, curta, né? Compartilha também. Segue a nossa página, que é o Rator Underline Spaco, tudo com separaçãozinha, certo? Então, dá um alôzinho lá nas nossas redes sociais e também para vocês verem outros vídeos que tem sobre dragões, sobre energias estelares, sobre coisas afins nesse processo, certo? Então, hoje, falando um pouquinho de relacionamento, quem vem conversar com a gente é o Caramelo Dragon. Caramelo Dragon, ele traz maturidade para as relações, ajudando a superar frustrações, manipulações e dificuldades no trabalho em equipe. Eu diria não só no trabalho em equipe, mas também em lidar com as pessoas, né? Porque a maior dificuldade num relacionamento, eu vejo assim, muitas vezes as pessoas elas têm uma expectativa de que a outra pessoa supra todas as necessidades dela. Só que a maior parte das pessoas não fala quais são as necessidades dela. É como se tivesse que ficar implícito e que o outro teria que adivinhar o que ela precisa. E que na verdade é só aquela coisa de doa, 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 doa. E você, né? O que você está se doando para uma relação, né? Então, eu acho que esse desafio das relações é um desafio muito grande para uma sociedade hoje que é muito eu, né? Muito pouco o outro. Então, nesse processo, eu acho que também junto com o Caramelo, trabalha a energia do Olive Dragon. Olive Dragon ele vem trabalhar diplomacia, então ele facilita a negociação para que todos saiam ganhando e principalmente em empatia, né? Então, quando eu estou numa relação com alguém, é importante que eu seja capaz de ser empático com a pessoa que eu gosto, porque senão às vezes fica naquela cobrança tão excessiva que o fulano tem que fazer isso, e aí o fulano faz isso, aí já não tá bom, precisa fazer mais. E aí fala, gente, o que, que vocês querem? Um relacionamento? Ou alguém que fique ajustando a sua vida ou resolvendo as coisas da sua vida, né? Então, o desafio, eu acho que, do relacionamento afetivo é entender que, na verdade, o ideal seria soltar qualquer expectativa. E eu acho isso muito desafiador, porque a maior parte das pessoas não tem esse aspecto, né? E às vezes se permitir conhecer o outro, permitir conhecer quem é essa pessoa, permitir conhecer o que, que essa pessoa pode trazer de legal para você que você não conhece, porque ela tem outra vivência, outra história. E eu acho que as pessoas estão pouco disponíveis para isso, sabe? Elas estão mais disponíveis para mandar em como a outra pessoa tem que ser do que necessariamente conhecer quem está do outro lado. E depois, quando você conhece, é aquela história que você quer moldar a pessoa do seu jeito, porque senão não serve. Então, às vezes, o desafio para a gente é soltar essa necessidade de cobrança, de controle, né? E às vezes pode ser que você conheça uma pessoa super legal, uma pessoa que você nunca imaginou que você iria se relacionar, mas porque você se permite conhecer quem essa pessoa é e o que ela pode te oferecer de conhecimento, de visão de mundo,
né? Então, eu acredito nas relações nesse sentido, onde você realmente consegue suprir as suas próprias necessidades e aí você está aberto para que o outro pode te oferecer, né? E também baixar a guarda no sentido de achar que a pessoa sempre está fazendo alguma coisa errada com você, sabe? Então, qualquer coisinha que a pessoa faz, não gosta de mim. Né? Já vi várias pessoas que estão assim, você fala com ela assim, gente, mas você tá armada, né? Com 4 espadas já. E aí, como é que vai se relacionar desse jeito, né? Então, principalmente nesse aspecto de você abaixar a guarda e conhecer mais a outra pessoa, né? Deixar que a pessoa possa mostrar para você quem é e você também. Então, é esse lado bem desafiador que eu acho que os dragões e todas as pessoas têm mostrando para falar sobre esse aspecto, exatamente porque tem tem um local aí que a gente coloca muita expectativa no outro, e na verdade o que a gente coloca de expectativa no outro seria uma coisa que nós deveríamos estar fazendo por nós mesmos. Aproveita para pensar sobre isso, aproveita para pensar se o que você está cobrando da outra pessoa é algo que você tinha que fazer por você mesmo. E também conversar de modo mais assertivo com a pessoa, sabe? Falar assim, olha, não gostei disso por causa disso, disso, disso. E não, olha, eu não sei. Você gostou? Sim. Ai, na verdade, não. Aquele não gigante na cabeça. Você também? Tô. Não faça isso, gente, pelo amor de Deus. Chega, né? Somente mulherada que adora que as pessoas adivinhem o que elas estão pensando. Gente, homem não tem bola de cristal. Então, se você não falar o que está acontecendo, as pessoas não vão saber o que está acontecendo com você. Então, aprender a ter conversas mais assertivas na relação, tá bom? E aí, assim, quem sabe as relações começam a ser com mais amorosidade, aí você conhece uma coisa bem bacana aí e pode dar certo, né? Porque vendo, por exemplo, os números do Japão, né, mais do Oriente, né? Então, Coreia, China, a maior parte dos jovens, né, lá pela casa dos 30, não tem mais interesse em ter relacionamento afetivo. É interessante esse movimento. Então, como que é esse lugar onde as pessoas já não querem mais se relacionar? Você fala assim, uau! Então, elas ficam ali no processo de solidão, ou no processo de reclusão delas, e vai ficar assim. E será que isso realmente é uma coisa legal, faz bem, né? Então, eu acho que é uma coisa para essa geração pensar se vale a pena mesmo ficar recluso porque as coisas não são do seu jeito, né? Então, será que não está na hora da gente ser menos controlador para poder aprender a se relacionar de novo com as pessoas, né? Então, eu sei que foi muito tempo de Covid, acho que 2 anos fez a gente ficar muito recluso, mas acho que está na hora da gente voltar a saber se relacionar de novo com as pessoas. E é isso que o Olive fala, né? De abrir mais mão das coisas, ser mais diplomático, mais empático, né? Entender mais o lado do outro também, não ficar só no seu mundo fechado, né? Então, fica a dica aí para vocês que têm relacionamento, ou que buscam relacionamento, ou que querem melhorar a vida de vocês e principalmente trabalhar a parte da comunicação não violenta, né? Às vezes, muitas brigas e muitas situações poderiam ser resolvidas com uma comunicação mais direta e mais assertiva. Então, não é aquela comunicação que tá bom, eu faço tudo por você. Não é isso. Mas é de realmente você conseguir falar aquilo que é importante para você e chegar num acordo com outra pessoa, né? A gente faz muito pouco isso. E é importante que a gente consiga, em algum momento, chegar nessa maturidade de relacionamento e as pessoas serem maduras o suficiente para conseguir chegar nessa cooperação, nessa diplomacia e pensar num bem maior aí de todos nesse sentido, certo? Muito legal. Enfim, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta e quiser que responda no ar, a gente responde, tá? E foi o Jorge, né? O Jorge que ele já desenha dragões, já tem contato com seres dimensionais há um tempo. Ele até teve aqui esses dias. Perguntando sobre DNA de dragão. Falei, uau! Perguntando se humanos têm DNA de dragão. E aí,
Não sabemos, né? Mas assim, existe uma coisa que a gente chama de DNA físico, que é o nosso DNA, né, que constitui o nosso corpo. Esse com certeza não. Mas existe uma coisa que chama DNA cósmico ou espiritual, que tem todos os fractais de todas as vivências que você teve em dimensões diferenciadas. Então, é claro, se você teve numa dimensão uma experiência de um dragão, você pode ter no seu DNA espiritual a frequência de consciência de dragão, porque você já foi um. Então, se nas suas vidas passadas, em alguma dimensão específica, você já tenha tido essa vivência, sim. Aí você leva ele no seu DNA espiritual. Então, não é que ele vai virar um dragão aqui nessa dimensão, gente. Não existe isso. Mas espiritualmente, todas as nossas vivências nós temos registrado no nosso DNA espiritual, que muita gente fala que é o acástico, né? É o nosso local acástico, onde tem todos os registros de todas as vivências desde que a alma é estruturada. Então, lá sim tem esses registros. Por exemplo, existe gente com DNA de pleiadiano? Se você viveu em Pleiades, sim. Então, você pode ter uma frequência ali da consciência de Pleiades exatamente porque você já viveu em Pleiades em algum momento. Então, da mesma forma que a gente entende que seres dimensionais, eles não precisam necessariamente ter matéria física, eles são às vezes compostos energéticos, né, e espirituais, conscienciais, ele não precisa ser um DNA físico para gerar consciência, por exemplo, de um pleiadiano, para gerar consciência de um dragão. E o legal disso, depois de um tempo, é que você pode usar, assim como em algum momento da nossa história, nós vamos conseguir ter mais consciência das nossas vidas passadas, lembrar do que a gente já desenvolveu nessas dimensões para trazer isso para cá. Já pensou que legal? Legal ou não, né? mas deve ser legal. Por exemplo, se você foi um grande músico, ou se você estudou música a sua vida inteira, e de repente você começa a lembrar como é tocar música, ou se você nasceu em Angola e voltar a falar, né, o angolano. Então, isso é legal, porque muitas das vivências que a gente tem como alma, por conta dessa questão do esquecimento, né, que ainda existe na forma como existe a nossa reencarnação, a gente perde. Para quem estuda informática, é mais ou menos assim: quando a gente deleta um arquivo, a gente não deleta o arquivo todo. A gente só deleta a ponta que acha esse arquivo. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo de 100 KB, eu só perco o primeiro KB. Com a nossa memória é a mesma coisa. Então, não é que a gente perde toda a memória, a gente perde só aquela ponta que encontra aquela memória. Então, ela fica ali registrada em algum campo da nossa mente espiritual, mas por falta desse primeiro KB de achar onde está essa memória, a gente não acessa e não lembra. Em alguns trabalhos espirituais, principalmente no TTA, quando a gente já começa a ficar bem com com as nossas vidas passadas, com tudo que aconteceu ali, e eu já estou mais pronto para acessar as informações da minha capacidade de alma, esses kbytes vão voltando. E aí é como se de alguma forma ajudasse a gente a reencontrar, porque eu encontro de novo aquele localizador dessa memória. E aí é uma forma que você vai relembrando algumas coisas importantes que você vai poder usar nessa vida, por exemplo. E aí isso eu acho legal, porque eu sempre falei para os mentores assim: poxa, que sacanagem que é estudar a vida inteira de uma música e não poder lembrar nada na outra vida. É muito injusto, né? Então, basicamente, pro futuro, por conta, né, da evolução humana e por conta de toda a evolução que está acontecendo no nosso DNA espiritual, aparentemente, algumas pessoas já estão conseguindo acessar essas informações. Então, uma das pessoas que eu conheço, né, que fazem parte do processo, que é a Lily Wong, ela já acessa muito do que tem de memória dela, de capacidades, de coisas que ela já sabe que ela sabe, e ela sabe que não é dessa vida. Então, isso é bem legal.
E aí, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa técnica, né, que a gente chama de traje TTA, que ajuda a trazer essas informações, entra lá no Timalu Center Brasil, acertei, hein, Josi? Timalu Center Brasil, e lá a gente tem todas as ativações quarta-feira, e a gente vai ter uma formação agora em Pernambuco sobre isso, e dá para falar um pouquinho mais sobre como aos poucos a gente vai ajudando o nosso sistema energético a recuperar todas essas capacidades. É muito legal. Então, se um dia vocês quiserem fazer um teste, procurar. Para mim, o que aconteceu foi que eu descobri que eu conseguia entender espanhol sem ter estudado espanhol. É muito engraçado. E às vezes até as pessoas me confundirem achando que eu sou mais local, por exemplo, do Peru ou do México do que do Brasil mesmo, né? Então, é como se você estivesse trazendo algumas memórias daquilo que você já foi em outras memórias do seu DNA estelar, né? Do seu DNA espiritual. É bem interessante. Eles têm conversa para muita, porque tem, por exemplo, híbridos de pleiadianos, híbridos de sirianos, híbridos de Órion, então isso trazem famílias estelares, né? É uma abertura aí que aí a cabeça dá uma bugada, né? Porque fala, nossa, peraí, então eu tenho uma mãe pleiadiana? Pode ser, tem uma família ali que você nem sabe que existe, né? Então, por isso que muita gente às vezes tem saudade de alguma coisa que não sabe, e muitas vezes é dessas famílias estelares que elas não têm nem ideia que fazem parte do sistema energético de DNA dessa pessoa, né? Então é bem interessante. Então a gente estava falando de relacionamentos, pedindo agora que todo mundo tenha relacionamentos mais saudáveis, mais amorosos, mas principalmente mais cooperativos, com o Caramelo Dragon aqui, né? Trazer maridos mais cooperativos. Marido, ajuda mais a sua mulher aí. E eu, né, mulher, ajuda mais seu marido aí, né? Então, vamos trabalhar nessa cooperação de relacionamento e criar relacionamentos mais saudáveis hoje com Caramelo Dragon e Olive Dragon. Aqui a gente estende também para filhos mais cooperativos, né? Já pensou? As mães vão ficar felizes, né? Filhos mais cooperativos, famílias mais cooperativas, isso vai ser bem legal e bem útil para que a gente consiga ter um relacionamento e desgastar menos, né, a nossa vida, ficar mais feliz no nosso processo aí. Quando a gente vibra o cristal ele está emanando a energia de Olive e caramelo e de alguma forma o seu corpo vibra junto com essa energia. E aí quando a gente vibra a energia, é quando a gente entende o que a energia é de fato, porque senão a gente fica só na consciência pensando, eu quero cooperação. Agora é diferente quando você vibra, né? Quando você se torna essa vibração. E aí sim a transformação acontece de verdade. E aí, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, no 11 96767 4841, 11 96767 4841. Quiserem mandar perguntas para responder ao vivo, pode mandar pelo direct do Instagram, pode mandar no WhatsApp, e a gente sempre vê para tentar responder para vocês, tá bom? E todo mundo que está ouvindo a gente aqui também, se sentiu um híbrido de dragão, quem sabe já não foi dragão em outra vida, né? Vai saber. Aqui a gente fala que estamos no mundo das infinitas possibilidades. Tudo é possível, nada é impossível, né? Trazer todas essas energias, essas possibilidades para vocês, mas principalmente pensem na possibilidade de poder relembrar tudo isso de alguma forma, e coisas importantes e às vezes muito legais que vocês já fizeram na vida de vocês que podem vir à tona de novo mais para frente, né? Então, vamos nos preparar para essa nova fase que todo mundo ainda não sabe o que é, mas que a gente está começando a aprender o que
que é essa fase da quinta dimensão, e essa fase onde as dimensões vão se abrir de fato, e eu acho que é mais que quinta dimensão nesse processo, né? E nós nos tornarmos mais multidimensionais nesse processo. Então, eu espero que vocês recebam um abraço do Dragão Caramelo, um beijo do Dragão Olive, tenham toda a proteção dos dragões nesse final de semana e toda semana. E para saber mais um pouquinho sobre esse mundo fantástico, que são o mundo das dimensões e principalmente o mundo dos dragões, certo, gente? Um grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau!